Olá pessoal, eu me chamo Isadora e estou aqui para gravar mais um vídeo do nosso canal Mulheres Sagradas. Esse vídeo ele vai falar sobre o conto da Vasalisa. Eu já havia gravado um vídeo sobre ele, sobre o conto da Vasalisa, mas o vídeo ficou tão extenso que eu recebi alguns feedbacks dizendo que eu deveria ter feito ele menor e tal. O conto é muito grande, é tão cheio de detalhes que não dá pra fazer ele tão mais... Eu não consegui, pelo menos, diminuir ele. Então, eu sugiro que, se você tem interesse de conhecer o conto, vá lá no link que fica aqui abaixo do vídeo, que nele você vai ouvir o conto inteirinho. Dura 13 minutos, certo? Esse vídeo de hoje, ele vai ser um vídeo mais direcionado porque eu aprendi desse capítulo de Vasalisa, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Vasalisa é uma menina tão ingênua, ela é muito ingênua e ela é muito boazinha e ela faz as coisas assim, tudo que as outras pessoas pedem ela faz, sem pestanejar nem nada. Eu pude aprender que às vezes a gente precisa negar certas coisas que não são legais pra gente. E isso não vai te tornar uma pessoa pior por isso, né? E você pode sim dizer não para coisas que você acha que são abusivas para você. Você pode, como você deve, dizer não. E também o fato de você sempre ter que ser solícita e tudo. Não necessariamente. Nós precisamos selecionar as coisas que são importantes pra gente e dizer não pra tudo que não é importante. E aí eu faço até um paralelo com o capítulo de Manauê, porque no capítulo de Manauê a gente viu que o cachorrinho ele se empolgava muito com coisas que eram prazerosas pra ele, não dizia não àquelas coisas e acabava que não seguia o foco dele, né? Então, a gente precisa dizer não a tudo aquilo que tira a gente do rumo que a gente deseja, certo? Bom, a outra coisa que eu aprendi com esse capítulo é que a gente tem várias naturezas dentro da gente, né? De novo, um paralelo com Manauê, porque é a natureza dual que fala lá. Aqui em Vasalisa, a gente tem a imagem da viúva e das duas filhas, que são partes da gente também. Nós somos Vasalisa e nós somos também a viúva e as duas filhas. Então, dentro da gente tem elementos que são sabotadores da nossa vida. São aqueles elementos que dizem, você não vai ser capaz, você não faz nada que preste, você devia não fazer isso agora, espera mais um pouco. Então, esses elementos, eles são partes de nós, da nossa psique, que não são saudáveis. Então, no conto, ele ensina que a gente precisa encontrar aquelas partes da nossa psique que não são boas para nós e para o nosso desenvolvimento e precisamos eliminá-las, certo? No conto, ele faz uma coisa super simbólica. A Clarissa, a doutora Clarissa, ela representa como uma caveira, né? Uma caveira que emite luz. Então é como se a gente tivesse que deixar morrer tudo aquilo que não é bom na gente, tudo aquilo que é ruim em nós mesmos. Tem uma parte no conto que a boneca fala assim, que a bonequinha da Vasalisa fala: dorme, Vasalisa, dorme, amanhã vai estar tudo pronto e tudo. E aí eu estava na livraria lendo um livro sobre aprendizado, sobre aprendizagem. O nome do livro é Como Aprendemos, né? Do Benedict, esqueci o nome dele, mas eu vou colocar aqui. Então, esse livro, dentro dele tinha uma parte que falava assim, que tinha um conto, o Pássaro Dourado, né? Dos irmãos Grimm. E lá nesse conto tinha uma parte que o rapaz ia pedir a mão da moça em casamento, só que o pai da moça dizia que ele só podia casar com ela se ele tirasse a colina do meio da janela dela. Sim, tinha a casa da mulher, tinha uma janela e tinha uma colina na frente.
Só que quando ele chegou lá, não era uma colina, era uma montanha. Então, assim, era algo muito maior do que ele imaginava, algo que ele achava que não seria capaz, algo que ele não tinha solução. E aí a raposa, no conto, diz assim: dorme, e amanhã você verá o que vai acontecer. E foi isso que ele fez, ele dormiu, e quando ele acordou, a montanha não estava mais lá. O que é que o Benedict fala nesse livro Como Aprendemos? Que às vezes a gente está diante de uma situação que exige da gente uma solução e a gente não consegue encontrar a solução daquilo, tipo exercícios de matemática, de física e tal, e você tenta 1000 vezes e não consegue. E aí ele diz que às vezes a pessoa vai dormir ou vai fazer outra coisa para se distrair e aí a solução aparece, como que do nada. Então, essa parte do conto me lembrou, essa parte que eu li do livro me lembrou muito o conto da Vasalisa, porque ela vai, dorme, descansa e no outro dia ela encontra a solução. Então, o que foi que eu aprendi com isso? Que às vezes a gente precisa, diante de um problema que exige da gente máxima concentração e uma solução, a gente precisa saber descansar. Outra coisa que eu fiz um paralelo com o conto de Vasalisa foi que aquela coisa dela ser muito boazinha, solícita. Aí eu lembrei do filme que tem a Nicole Kidman como personagem protagonista, que é o Dogville. Esse filme é um filme que eu não consegui terminar de assistir, porque é um filme muito forte. Eu vou contar um pouco sem dar spoiler, mas é uma história da mulher, que é a Nicole Kidman, que ela vai para um vilarejo, que é o Dogville, e aí lá ela não tem onde morar, não conhece ninguém, e ela começa a se submeter a todas as pessoas do vilarejo. E ela sempre é muito solícita, Então, uma coisa que eu aprendi com o filme é que você precisa se impor para que coisas abusivas não aconteçam com você. E aí ficou esse aprendizado do filme e do capítulo também. Bom, outra coisa que eu aprendi é que a gente tem que alimentar a nossa intuição. A bonequinha, né, que é a representação da intuição. E a gente alimenta a nossa intuição quando a gente escuta a intuição. Então, determinada coisa acontece e você... eu devia fazer isso. Faça. Entende? Outra coisa, né, também interessante do capítulo é que a gente tem que saber reconhecer o poder que a gente tem diante das coisas e não pode negar esse poder. Então, você recebeu a menina, né? Que ela recebe da Baba Yaga um poder muito grande. Que é tanto que quando ela chega em casa com a caveira, a parte ruim do corpo dela, da psique, né? Representada com a viúva e as 2 filhas, elas são queimadas e viram pó. Então, a gente tem que perceber que ao longo do nosso desenvolvimento, nós vamos ter esse poder e precisamos saber administrar para o nosso melhor, né? Sem causar danos também às outras pessoas. A mensagem final a gente precisa deixar morrer nossa ingenuidade, pois uma mulher selvagem não pode se dar ao luxo de ser ingênua.